Brasil inteiro acompanhou o drama da Gianni Paolini e da Katna Bahia, duas brasileiras que foram presas na Alemanha depois de terem as malas trocadas por bagagens com drogas. E aí, inclusive, ouvintes da Band News FM escreveram para cá contando algumas medidas que eles tomavam, precauções que tomavam antes de viajar. Isso nos chamou a atenção, essas medidas dos ouvintes. Nós resolvemos conversar, então, hoje com a delegada divisionária de polícia da DEATUR, que é a Divisão Especializada de Atendimento ao Turista, a Fernanda Erbella. Pronunciei certo o seu sobrenome, delegada? Certinho. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Para falar conosco, se tem exatamente medidas que a gente pode tomar de precaução, se é exagero, se não é exagero, essas medidas antes de uma viagem. Por exemplo, uma ouvinte nossa disse o seguinte: eu antes de viajar, fotografo a minha mala, filmo o que tem dentro, e aí deixo aqui tudo guardadinho, fotografo ela aberta, ela fechada, antes de despachar, e despacho para ter certeza, se acontecer alguma coisa, dizer, olha, essa aqui era a minha mala. É certo isso ou a gente tá ficando meio noiado demais, delegada? Vamos lá, Ellen. Independente desse caso triste que a gente assistiu das duas brasileiras, a gente tem que ter em mente, primeiro, que isso é algo esporádico que aconteceu, não é uma regra, né, de que se acontece, porque os despachos de malas são feitas em uma área de segurança, né? Essas dicas que a gente dá, elas servem não apenas para esse tipo de problema que aconteceu, mas também para que você não tenha a sua mala extraviada, a sua mala furtada, a sua mala aberta. Então, são medidas que a gente consegue minimizar os riscos. Certo. E aí, a gente já está falando, né? Uma outra questão que essa já é bem mais comum. Você ter a mala extraviada, né? Acaba perdendo a mala. E aí, um ouvinte mencionou uma espécie de chip, de localizador de mala, como tem no nosso celular. O que é isso? Que equipamento é esse? Isso é fácil, é acessível? Sim. Ellen, a gente tem medidas bem simples, né, que já são antigas, mas que também elas ajudam a prevenir, que são desde simples etiquetas, né? Então a gente fala em etiquetar a mala, não só uma etiqueta, mas mais de uma etiqueta, porque as malas elas são lançadas, elas são jogadas ou manualmente ou por esteiras, então tem medidas. E agora, com a tecnologia, existem dispositivos rastreadores, mas que têm um custo mais elevado, eles demandam que você tenha um smartphone para poder acompanhar a rota da sua mala, mas isso também é muito interessante, é algo que traz muita segurança. Então, são tipo botões, né? Muito pequenos, que eles são depositados no interior da mala e você conecta com o seu smartphone no seu aplicativo de buscar essa tag. E você consegue acompanhar em tempo real o trajeto que ela fez, onde ela ficou, se ela está parada. Então isso é muito bacana. A gente vê casos em aeroportos, por exemplo, que a pessoa está embarcada na aeronave e viu que a mala dela não foi. Então que ela chegaria ao destino e a mala não estaria, né? Então ela consegue avisar a tripulação e dar tempo de correr atrás e colocar essa mala no porão da aeronave. Que outras dicas você pode dar para os nossos ouvintes? Você já mencionou aí, bom, etiquetar a mala é importante, né? Eu já vi, é uma coisa bem tradicional, assim, as pessoas colocam até uma fitinha colorida, alguma coisa que distingue a mala dela, às vezes é uma mala muito comum, sei lá, uma mala preta tradicional, que todo mundo tem, então uma fitinha colorida que distingue, você vê de longe que aquela é minha mala, isso funciona? Funciona assim, são medidas aí baratas e fáceis de personalizar a sua mala, né? Então você consegue colocar uma fitinha colorida, uma tag diferente, adesivos, então isso distingue tanto para esses eventuais casos, como também para extravio da mala, porque são inúmeras malas, né? Se a gente for ver o número de passageiros que despacham malas, é uma coisa enorme, inclusive a IATA, que é o órgão mundial que regula isso, ele já traz um número aceitável de extravios de malas. Então imagina aí um depósito de uma companhia aérea, quantas malas extraviadas, e você falar, minha mala era uma mala rígida, dura, grande, preta, existem inúmeras. Então quanto mais você personalizar, melhor é. Nós indicamos também que você fotografe a sua mala, quando você for fazer o despacho, você fotografando também fica muito mais fácil e faz uma comprovação da sua mala, de como ela estava, o estado, né? Fotografar a tag, aquela etiqueta que a companhia aérea coloca,
porque daí você consegue conferir, saber o número melhor, rastrear melhor. Hoje essas etiquetas elas têm códigos de barras, então elas são tagueadas em todos os momentos por onde passam, então consegue se rastrear a mala. Então são medidas aí fáceis, né, Ellen? Existem também as capas protetoras que se colocam nas malas. Alguns são aqueles filmes que se fazem o invólucro da mala, sabendo que por fiscalização eles podem ser rompidos e abertos. E existem também umas capas que são de nylon, né, que se veste a mala. Por que isso é interessante? Porque se algum delinquente tiver aí intencionado de fazer a abertura da mala para tirar as coisas da mala, isso criou-se um obstáculo. E o criminoso quer facilidade e rapidez. Então ele deixará de ir na sua mala e irá numa outra mais fácil. Agora, explicando tecnicamente aqui para o nosso ouvinte, a responsabilização da mala. A partir do momento que eu faço esse despacho da minha mala, de quem é a responsabilidade dela? A responsabilidade é da companhia aérea, né? Faz como se fosse um contrato que você celebrou com a companhia aérea no momento que você entrega a sua mala. Então, ela tem a responsabilidade por te entregar no destino. Então, sem dúvida, isso é responsabilidade dela. Existem alguns bens que não podem ser despachados, e isso é divulgado no momento do embarque. Existem uns cartazes e também na compra, principalmente pela internet, quando você coloca lá "eu aceito". Então, existem alguns bens que não podem ser colocados no interior da mala, e por conta disso, esses casos específicos, a companhia aérea não é responsável, mas do momento que você despachou a mala, ela é a responsável até a retirada. Perfeito. Conversamos aqui com a Fernanda Erbella, que é delegada divisionária de polícia da DEATUR, Divisão Especializada de Atendimento ao Turista. Você falou que tem um número preconizado aí de extravio de malas. Aqui no Brasil, a gente tem algum dado em relação a isso, delegada? Por curiosidade. Não tem dados, mas eles seguem mais ou menos mundialmente o que a IATA, que é o órgão internacional que define, que é em média 5%. 5% é um número, de extravio. É um número significativo.